Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes de darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes do curso online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao nosso evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Undina, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Boa noite, Nádia. Boa noite, todos amigos, queridos ouvintes. Então, vamos lá. Do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem 28. Alguma coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus está em Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz, que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Emmanuel. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos fazendo o Evangelho no Lar para levar a muitos lares em todo o mundo. Jesus, que os bons espíritos estejam conosco, nos intuindo e nos auxiliando com palavras de amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Undina. Agora já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e explanação do Evangelho. No capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Itens 11 a 12, não são os que gozam saúde que precisam de médicos. Socorro, minha irmã. Vamos dar início à leitura do Evangelho? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos fazer uma linda reflexão sobre esse Evangelho tão importante de hoje. Vamos iniciar nossa leitura. Estando Jesus à mesa, em casa deste homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando
dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Essa passagem está em Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Vamos fazer uma reflexão sobre esse momento do Evangelho. Jesus chamava muita atenção, né, com suas atitudes, de estar sempre em lugares que os fariseus não concordavam. E os fariseus eram detentores de saber, achavam que sabiam de todas as leis, sabiam de tudo. E claro que ficaram incomodados ao ver Jesus fazendo uma refeição na casa de Mateus, que era cobrador de impostos. E nessa ceia, nesse banquete, tinha muitos outros pecadores, outros cobradores de impostos e outras pessoas que eles consideravam completamente pecadores. E aí ficou inquieto e criticou, mas se dirigiu aos discípulos, dizendo: como é que ele está aqui? Se diz o mestre, se diz o professor, se diz aquele que orienta, fazendo esse banquete com pecadores e com cobrador de impostos. Jesus, claro, ouvindo aquela inquietação, naquele momento, sempre, quando existia qualquer conflito, ele ensinava. Ele passava um ensinamento para todos que ouviam. E aí ele fez essa metáfora dizendo: não são os sadios aqueles que estão curados que precisam de médicos, são os doentes que precisam de médicos. Então ele se considerou médico diante daqueles que estavam doentes. De uma certa forma, acalmando aquela crítica, aqueles ânimos. Porque fazendo essa comparação, os fariseus, de uma certa forma, não tinham como justificar, porque eles se achavam detentores de saber. Então, eles se achavam sãos, né? Achando que tinha realmente esse conhecimento. E ao fazer essa comparação, Jesus, de uma certa forma, acalmou os ânimos. Nesse momento, a gente precisa começar a entender como é que a gente traz para a nossa vida hoje. Será que a gente, quando procura Jesus, será que é só naqueles momentos que a gente está naquele conflito, doentes, precisando de auxílio? Ou com esse ensinamento a gente começa a entender que Jesus sempre fala e sempre traz ensinamentos para todos? Porque quando ele fez isso, ele também, de uma certa forma, estava educando, estava ensinando os fariseus. Então, a gente começa realmente a entender como foi importante Jesus se comparar a médicos e nós, doentes. Então, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Em todas as religiões, aqueles pregadores, pastores, até na doutrina espírita, os palestrantes e outras pessoas que trabalham na sua seara, a gente tem que sempre se colocar nas posições de doentes que precisam de ajuda. E ele, como médico, a gente nunca pode se colocar nesse lugar de julgar os outros irmãos, porque estamos aqui, nessa caminhada de evolução, porque somos enfermos, somos imperfeitos e precisamos muito, muito desse médico, muito dos ensinamentos do Cristo. Isso mostra a forma de agir, de forma de misericórdia, e que precisamos dessa luz o tempo todo para nos esclarecer a escuridão. Eu acho que nesse momento do Evangelho nos traz essa lição. Ana Maris, você podia dar continuidade ao Evangelho nesse momento? Lógico, minha irmã, vamos lá. Que bonito, né? Eu vou ler aqui uma passagem, a número 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem-se-lhes que dê a vista. E não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. É um texto que deixa a gente sempre pensativo, né? Do que ele significa. Então, eu analisando e lendo alguns textos para poder explicar melhor, encontrei que Jesus deixa o ensinamento do viver sem discriminar ninguém, porque todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Jesus deixa claro também
que se dirigia aos mais excluídos, mais aos pobres e sofredores, porque eles que eram os mais necessitados de consolo, de esclarecimento sobre as leis divinas, portanto, mais preparados para ouvir e entender as coisas espirituais do que os orgulhosos, que julgam-se bastar, não necessitando de ninguém. Muitas pessoas pensam que a mediunidade deveria ser dada somente a pessoas criteriosas, de melhor merecimento, de melhor formação, que dela fariam sempre bom uso. Mas, sendo a mediunidade uma faculdade do corpo inerente ao homem, tal como a inteligência, todos a têm, mais ou menos desenvolvida. Assim como o homem pode abusar da sua inteligência, das suas capacidades e habilidades, o mesmo pode fazer da sua mediunidade algo ruim. Assim como todas as demais faculdades espirituais, o seu uso depende das qualificações morais do médium, porque os bons espíritos apenas assistem aos que se disponham a viver no esforço do bem. Nesse exemplo, a gente tem muita história, né, que vencida hoje em dia, né? Você vê muitos né, que se abusam das suas faculdades para enganar, usando da sua mediunidade para cobrar dinheiro. Então, a gente tem tanto exemplo hoje em dia de gente que abusa, né? Parece que, eu acho que sempre existiu, né? Só que agora, com as mídias, com a facilidade de comunicação, essa coisa está ficando mais exposta. E isso, assim, não é que Deus vai deixar, né, vai tirar isso da pessoa, como disse o texto, é uma coisa inerente a ela, nasceu assim. Ele simplesmente vai colher. Talvez não nessa encarnação, mas numa próxima. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quanto aos nossos dons, né, que a gente recebeu da vida. É isso. Nádia, minha irmã, você pode dar continuidade à leitura do Evangelho para nós? Posso sim, Ana Maris. Muito bonito e muito explicativo tudo que você falou. Bom, dando continuidade aqui ao nosso Evangelho, digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado como da de ver, de ouvir e de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que os que falam. Deus ortogou faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las, mas não deixou de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar o bem e aos viciosos para os corrigir. Não são esses os últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro. Bom, eu entendi aqui. Todos nós temos a capacidade de desenvolver nossos dons mediúnicos e que temos livre-arbítrio para saber como usá-los. E é importante ressaltar que Deus não escolhe esse dom por classe social, intelectual ou religião. Temos que usar a mediunidade para ajudar o próximo e também nos ajudar a progredir através do conhecimento espiritual e intelectual. É claro que temos que ter ética e ser responsável pelo que fazemos com essa capacidade de nos comunicar com os espíritos, porque o médium que abusa da mediunidade para satisfazer as suas necessidades materiais através da sua vaidade, por orgulho e ambição, ficam sob a guarda de espíritos de baixa vibração e serão responsabilizados pela lei de causa e efeito por todo o mal que causou e todo o bem que deixou de fazer, iniciando nessa própria existência as consequências dolorosas. Um exemplo, um médium de uma cidade do interior que tinha uma mediunidade maravilhosa e ajudava muita gente e acabou corrompido pela vaidade e o egoísmo, usando seus dons para abusar sexualmente de dezenas de mulheres e explorar outros durante seus atendimentos espirituais. O uso irresponsável da mediunidade causa danos espirituais e emocionais às pessoas envolvidas. Por isso é importante termos um compromisso com a ética
e a responsabilidade para lidarmos com esse dom tão bonito que Deus nos deu. Deus nos concedeu esse dom para aliviar as nossas dores e ajudar todos, sem exceção de classes sociais. Exemplo, meu tio que morava na Bahia e tinha uma filha que tinha sérios problemas obsessivos e todos a chamavam de louca. E aí ele decidiu vir para São Paulo, estudar a Umbanda e a doutrina espírita. Ele voltou para a Bahia e fundou um centro, ajudou sua filha e ajuda muita gente trabalhando de acordo com o que nos ensinou Jesus, dando de graça o que de graça recebeu. Temos muitas pessoas iluminadas que ajudam muitas pessoas com sua mediunidade e esse dom maravilhoso dado por Deus. Meire, você pode dar continuidade ao nosso evangelho? Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. Posso sim. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não seria ele bem mais culpado se não quiser ver? Eu fiz umas anotações aqui sobre esse trecho, que diz assim: no Evangelho aprendemos sobre as boas influências que provêm dos bons espíritos em nossas vidas. Sempre temos que estar abertos para que eles nos aconselhem e nos influenciem. Os conselhos que nos dão vêm de nossa mediunidade intuitiva, também da mediunidade de pessoas que nos enviam as suas mensagens ou através de sonho. Conseguimos sentir a ação dos bons espíritos quando estamos em aflição e recorremos à oração, com esperança e fé de resolver o problema que estamos enfrentando. Também quando em momentos que queremos ajudar aquele que precisa, rogamos sabedoria e luz para darmos o melhor conforto da ocasião. Deus muitas vezes nos dá essa luz e o caminho certo a seguir, porém temos que estar receptivos, caso contrário será mais difícil sentir a presença e a energia de bons espíritos, e teremos dificuldade em encontrar a resposta para enfrentar os obstáculos. Se não cremos na comunicação que recebemos através da intuição, sonho ou dita diretamente por eles através de médios ou escrito por nós mesmos, e não conseguimos nos melhorar, não poderemos culpar a ninguém, senão a nós mesmos. Acredito que temos que estar abertos, ou seja, em constante comunhão com Deus, através da prece, para receber qualquer ajuda, e mesmo dar ajuda necessária sempre que possível. Eu acredito que tenho uma missão nessa vida, e uma delas que senti foi quando acolhi em minha casa os meus sobrinhos, que passavam por grandes dificuldades. Eu os acolhi em minha casa, mesmo sem ter condições financeiras e psicológicas, mas atendi ao pedido de Jesus, que veio através da intuição de que era necessário socorrê-los. E tudo se encaminhou porque eu confiei em Deus e a ajuda que recebi não consigo explicar, mas conseguimos com trabalho e fé, e aprendi a ouvir o meu coração e a minha mente, que preciso ajudar a todos ao meu redor, porque foi isso que Jesus nos ensinou, e através de conselhos e oração, vamos fazendo o nosso melhor. Ondina, você pode dar continuidade ao nosso evangelho? Posso sim, Meire. Que lindo, né? Poder acolher aqueles que precisam. Eu também fui acolhida. Então vamos continuar. Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Bom, gente, somos todos médiuns, isso é um fato. Uns com mediunidade mais aflorada do que outros, com certeza. E nestes casos, podem ser que seja uma prova a ser realizada pelo espírito, muitas vezes até solicitada por ele mesmo antes de reencarnar. As nossas intuições, elas fazem parte dessa mediunidade. Quando estamos abertos, como disse a Meire, agora há pouco, a
a receber essas orientações, os espíritos, eles podem nos auxiliar em todos os momentos da vida. Eu aprendi aí com o nosso irmão Irandi que tem espíritos que gostam de cozinhar, outros de arrumar casa, uns de estudar, e que quando sentirmos necessidade, basta nos conectarmos com eles e em uma prece, rogando a Deus o auxílio, e eles virão. Eu mesma já testei várias vezes, principalmente na cozinha, e deu muito certo. Eu também experimentei, gente, quando eu estava estudando esse evangelho, porque estava muito difícil a minha compreensão. Então, eu conversei, com o Irandi, falei, olha, eu não estou compreendendo muito. E aí ele me disse, faça uma prece e peça ajuda. E foi o que aconteceu. Eu fiz uma prece, me acalmei, e então eles me ajudaram a responder aqui essa parte do evangelho que nós estamos estudando. Eu também já experimentei muitas vezes no meu trabalho, pois tem dia, gente, que não é fácil, mas não é mesmo. Então a ajuda deles é indispensável. Por exemplo, pedindo aquele auxílio para algo que não estamos conseguindo realizar, aquela calma na hora de resolver os conflitos e até mesmo quando for atender um cliente difícil. Não se acanhem. Eles gostam de nos ajudar porque fazem isso por amor. Os bons espíritos se utilizam dos médiuns para auxiliar tanto aquele que tem a mediunidade quanto os que precisam de auxílio. Se negamos ou não aprimoramos esse dom, deixamos de fazer o bem. E André Luiz, gente, afirma que todo bem que deixamos de fazer é um mal que praticamos. E o Chico Xavier, nos conta que as energias que deixamos de doar podem ser um fator de desequilíbrio em nossas vidas. Muitas enfermidades podem ser causadas pela recusa em auxiliar o próximo, através da mediunidade, pois os maus espíritos acabam se aproveitando da vulnerabilidade dessas almas que fogem de sua responsabilidade. É assim que nascem muitas obsessões. Não sejamos egoístas, não tenhamos medo, pois tudo que vem de Deus é bom. Pode dar trabalho, pode até ser muito difícil às vezes, mas tenham a certeza que se veio até você é porque tem um motivo real. E aproveitem agora. Ajudem o seu próximo, ajudem a si mesmo, pois não sabemos quando teremos uma nova oportunidade de servir ao nosso Pai. Irandi, pode dar continuidade ao Evangelho? Claro, Andina, antes de dar continuidade, deixa eu colocar um ponto aqui no que você falou. Esses espíritos que nós pedimos auxílio, vou falar especificamente do ambiente doméstico, dos trabalhos. Esses espíritos, eles gostam mais de determinadas coisas. Mas eles não vão vir como, por exemplo, para nos ajudar a limpar a casa como uma empregada ou um empregado doméstico. Não. Eles são organizadores. Eles gostam de ver as coisas limpas, as coisas bem feitas. E quando nós pedimos ajuda, eles vêm e nos orientam como nós devemos fazer, nos trazendo aquela energia, Se você vai cozinhar, eles têm uma tendência maior para esta parte. Então, eles vão nos auxiliar através da orientação, de como nós devemos fazer, E vai nos trazer aquela alegria de colocar um tempero diferente para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Eles são organizadores, eles são colaboradores, mas não vamos pensar que eles vão fazer por nós. Eles vão nos auxiliar, dar ânimo, dar coragem, intuir nas nossas atividades profissionais, isso também. Por quê? Porque o que quer que Deus quer de nós?
que nós sejamos aqueles que façamos corretamente, façamos com alegria, façamos com prazer aquilo que nós vamos fazer naquele momento. Então, é muito importante ter a colaboração desses espíritos que estão para nos ajudar, né? Mas eles não fazem só isso. Esses espíritos estudam o nosso comportamento, como vão nos intuir, como vão nos ajudar. Eles estudam outras áreas para ajudar aqueles que também gostam, né, de outras coisas, de outras áreas. E muitas pessoas, mas os espíritos não vão fazer essas coisas. Imagina, ora, meu Deus. Como não? Por que não? Peguem os livros, vejam o que nos diz André Luiz. André Luiz, em um dos seus livros, nos contam, eu acredito que é o Mensageiro da Luz, que eles saíram para procurar um emprego, para ver quem poderia empregar uma mulher que tinha acabado de ficar viúva e tinha 3 ou 4, 2 filhos. Vejam, os espíritos, eles trabalham por nós. Nós precisamos ter essa comunhão com eles, tendo essa comunhão com Deus. Né? Então, não há nada de anormal em fazer isso. Eu vou passar um monte de roupa, mas eu não estou com ânimo para isso. Por que eu não vou pedir auxílio? Claro que eu vou pedir, eu peço a Deus, e Deus me envia aqueles espíritos que gostam. E aí esses espíritos vão nos ajudar, não vão passar a roupa para nós, esqueçam, mas eles vão nos dar coragem, força, vão nos mostrar como é belo fazer as coisas cantando com alegria. Não é? Muito bem, então vamos lá. Continuando com a leitura do nosso Evangelho. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Eu também fiz umas reflexões e anotei algumas coisas aqui. E eu cheguei a uma conclusão. Engana-se quem acha que a mediunidade é apenas para ter um relacionamento com os espíritos. Como diz o nosso texto aqui, ele serve para que os espíritos possam nos direcionar à prática do bem através do conhecimento de tudo o que nos serve. Então, nós precisamos saber, conhecer, né? Não é simplesmente, o espírito, não. Como? Por quê? O que eu devo fazer? Como nos disse Chico Xavier, quando perguntou a Emmanuel quais as qualidades que ele necessitava ter, né? Ou o que ele deveria fazer para ser um bom médium. E Emmanuel respondeu, para ser um bom médium, você precisa ter disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, seguir as diretrizes trazidas pelos bons espíritos, e posso dizer com muita convicção, né? Não é fácil ser disciplinado da forma como os espíritos nos pedem. É bastante complicado. Por quê? Eles nos pedem coisas difíceis. Por exemplo, você precisa mudar o seu comportamento, ter bons pensamentos, fazer suas preces regularmente, estar disponível para ajudar o próximo, seja ele quem for, e no momento que surgir. Devemos também buscar compreender aquele que nos ofende, perdoando tantas vezes quanto seja necessário. Estudar constantemente. Praticar a paciência, ser resignado, atencioso, educado, fiel ao trabalho que vai desempenhar. Não importa, seja ele profissional ou espiritual. Ser grato a Deus por tudo que tem na vida, inclusive as dificuldades, que são essas que nos fazem progredir. Veja a vida de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, Benedita Fernandes e os médios que trabalham na seara do Cristo por amor. Aqueles que nós conhecemos mas eles não têm um renome, não é?
mas fazem esse trabalho. E fácil vamos compreender que a mediunidade não é dada para servir de bate-papo com os espíritos, mas como ferramenta de trabalho para melhoramento próprio, através do estudo e do trabalho em benefício ao nosso próximo. O intercâmbio com o mundo espiritual superior, gente, é a coisa mais linda, porque ele nos dá o ensejo de ajudarmos de forma correta a cada irmão, atendendo a cada situação de acordo com o que deve ser feito. A obediência aos bons espíritos nos coloca na condição de praticar a verdadeira caridade. Porque muita gente acha que caridade é sair distribuindo coisas. Isso é assistencialismo. Vamos ver o que é realmente a caridade. Vamos estudar, né? Eu tenho aprendido tudo isso à custa de muito trabalho. Aprendi, não aprendi tudo, estou aprendendo. Porque eu sou ansioso e teimoso. E outro dia eu ajudei uma pessoa e fiquei super feliz. À noite, quando o nosso mentor veio ter conosco, né, aí eu falei, né, animado sobre o que eu tinha feito, né? E eu disse a ele que eu seguia a minha intuição, porque eu estou tentando desenvolver essa sensibilidade, né? E ele me disse, muito bem, né? Me deu os parabéns. Mas ele falou assim, vamos analisar essa sua ação. Aí eu já falei, aonde eu errei, né? Aí ele disse assim, não seria melhor se você tivesse feito assim, assado, né? Qual resultado você acha que você teria obtido? Aquela pessoa, né, que você falou, que ficou de pensar, talvez tivesse ajudado de imediato e você teria o problema resolvido por completo hoje, sem ter que esperar uma resposta e nem tenha certeza de que será positivo. Aí ele disse uma coisa bastante séria. Você se comprometeu com o necessitado e vai ter que arcar com isso, pois foi esse o seu pensamento. Se fulano e cicrano não me ajudarem, eu faço sozinho. E foi exatamente isso que eu pensei. Por isso que eu resolvi o problema. Não na totalidade, mas eu ajudei, né? Então vejam que não é simples. Nós precisamos analisar a situação como um todo e não achar que esse aqui é o melhor caminho. E eu fiz tudo direitinho, gente. Eu fiz minhas preces, eu perguntei, pedi ajuda, mas eles não vêm fazer. Eles me deram as opções, mas eu segui uma opção que eu achei que era mais segura. Então, não adianta também eu ir lá e ficar perguntando para os espíritos tudo que eu tenho que fazer. Mas eu preciso prestar atenção no que eles me dizem. Sempre dizem assim, olha 360 graus. Ou seja, analisa todas as possibilidades. Então, se eu tivesse tido um pouco mais de calma, analisasse a situação com mais amplidão e procurasse ver quais os caminhos que eu devia seguir, né, eu agiria de acordo com o que nos pede Jesus. Mas, como eu disse, eu sou ansioso e teimoso. Então, no afã de ajudar, eu acabei ajudando, mas por um caminho mais difícil, consequentemente mais penoso para mim, porque eu fiquei pensando, e aí, será que fulano vai me ajudar mesmo ou não? Né? Nessa empreitada. Então, como estamos em aprendizado, vamos errar até acertar, porque o intuito de todo médium é fazer o bem seguindo Jesus. Mas é muito importante nós seguirmos com disciplina. E o Chico sempre dizia, todo mundo pergunta para mim como é que faz para ser um bom médium. Mas ninguém pergunta para mim como se faz para ser bom. Então vamos guardar isso. Nádia, agora é com você, minha irmã. Seu Erandi, tão bonito, né? Tem uma frase aqui do Allan Kardec que eu gosto muito. Ele fala, a maior mediunidade que um homem pode desenvolver é a capacidade de amar. Gente, muito bonito o evangelho de hoje, né? Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e peço a nossa irmã Meire que faça a prece final e a fluidificação das águas. E assim vamos encerrando com esse lindo evangelho. Vamos fazer nossa prece, fechando nossos olhos, agradecendo Jesus por mais essa noite, por mais esse ensinamento, que Ele possa fluidificar nossas águas, emanar luz a nossos lares e a todos aqueles que necessitam nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Meire. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares.
Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Boa noite, meus irmãos.